Qual foi o episódio mais... Você talvez tenha se decepcionado mais. Às vezes a pessoa parece que é alguém e na verdade não é. E aí você se decepciona e a sua imagem da pessoa nunca mais é a mesma, né? Verdade. Ah, o Ronaldo, né? O Ronaldo Fenômeno? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, numa ocasião em Fortaleza, eu transmiti o jogo Brasil e Paraguai, que foi o primeiro jogo depois da conquista do pentacampeonato na Ásia. Isso ainda em 2002. 2002. O Filipão havia prometido ao torcedor cearense que Hum, o Brasil fosse campeão e tal, ele jogaria, né, lá Pra agradecer a para torcida. agradecer a torcida e tal, porque o Brasil também, como na maioria das vezes, sai do país para ir jogar uma Copa do Mundo hostilizado, É, pressionado, é. principalmente pelo torcedor do eixo Rio-São Paulo, o Sudeste. E o Nordeste, o povo diferente e tal. É. E todo mundo hostilizando a seleção e o povo do Nordeste acreditando e tal. E por isso que o Filipão... Isso é histórico, né? né? E aí foi o primeiro jogo depois da conquista do Penta, Brasil e Paraguai no Castelão. Eu fui nesse jogo porque o Botafogo de Ribeirão havia estreado na Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano, em 2002, no dia anterior jogando em Sobral, no Ceará, contra o Guarani de Sobral. Inclusive foi minha estreia por um prefixo aqui de Ribeirão. Foi uma estreia mas você vê que foi, olha a estreia, né? Seleção Joguinho. brasileira, né? É. Campeã do mundo, Exato. poxa. Primeiro Com jogo do Ronaldo, com um Botafogo. monte de né? estrela, né? E aí o jogo do Botafogo em Sobral foi na terça-feira, à noite. E o Brasil fez um treino, a seleção brasileira fez um treino no Castelão na terça-feira. Uhum. Então nós chegamos na terça, ficamos em Fortaleza, acompanhamos o treino da seleção tal, e depois nós fomos a Sobral para transmitir o jogo do Botafogo e voltamos para Fortaleza para que no dia seguinte transmitíssemos o jogo do Brasil contra o Paraguai. Esse jogo eu me lembro, narrei no meio da torcida, com o equipamento Nó. não tinha cabine. Na época tinha isso, né? De narrar no meio da torcida. Porque não tinha, para as rádios Não do tinha interior, cabine pra não todo tinha mundo. cabine, não cabia todo mundo aí. Só que era um jogo festivo e tal. Não tinha importância Tinha- futebolística, né? Era um jogo festivo, então não fizeram muitas restrições de credenciamento e tal. Uhum. A estrutura que era um pouquinho complicada para nós do interior, né? E aí nós fizemos esse treino e aí era liberado lá no gramado, né? Para Uhum. conversar com os jogadores. Ainda era. Ainda era. Depois do treino foi liberado a imprensa e como tinha acesso também torcedores, fãs que iam lá pedir autógrafo. E eu fui para credencial no peito, gravador na mão. E fui para entrevistar. Entrevistei alguns jogadores ali. Quando foi para entrevistar o Ronaldo. Tinha mais gente, só pra saber, tinha mais gente tentando mesmo que você. Tinha, Ok. tinha. Quando foi para entrevistar o Ronaldo, ele olhou, mas eu percebi que ele olhou para mim, olhou para o meu gravador como se estivesse procurando algum. Que emissora Qual Ah, emissora, canópula, né? Canópula, Quando viu que não tinha nada, tal, que eu tava com o gravador, não quis me dar entrevista. O que ele falou? Não, já falei já, meu amigo. Já dei entrevista já. Ah, Claro, já tinha dado entrevista para Globo. é. Pra Globo. Mas tudo bem, aí são as coisas. Mas eu já tive experiências muito boas de pessoas Sim. que assim. O Ronaldo foi um baita jogador, claro, um símbolo, um ícone, pô. Mas da Isso mesma aí forma que ele fez isso com você, provavelmente ele fez isso com outras pessoas e fez. tá com esse mesmo sentimento que você tá. Fez, né? A gente sabe disso. Mas. O Ronaldo até hoje, é só entrevista pra quem É, quer, é, pra Globo. É, Que é selecionado até hoje. É. isso aí é. Agora, por exemplo, o Emerson Leão, que era um cara que sempre foi taxado assim mesmo como brucutu, como Aham. grossão e tal. Ele deu uma entrevista pra mim lá, Bombonera, que eu fui trabalhar no jogo Santos e Boca, a primeira partida decisiva da Libertadores de 2003. 2003. Aham. E aí depois, porque na final, foi o primeiro jogo da final, da Bombonera. E eu tive lá, tal, tava trabalhando, a gente na Libertadores, o repórter, naquela ocasião específica eu fui como repórter.
Ok. E o repórter na Libertadores já, desde os primórdios, nunca ficava no gramado, a não ser a televisão, que tinha direito e tal. Os repórteres de rádio ficavam ou na arquibancada ou na própria cabine, e aí depois do jogo, na coletiva, era liberado para todo mundo. E aí acabou o jogo, eu desci e fui lá pro vestiário, lá onde o Leão daria a entrevista. E eu fui para uma emissora de Ribeirão Preto. E eu fui o primeiro naquela ocasião a fazer a pergunta. Começou a coletiva e tal, eu fui o primeiro a fazer a pergunta e ele respondeu. Eu lembro que eu estava com um celular, um aparelho celular. 2013. 2013. Então, são assim, você tem uma experiência um tanto quanto frustrante, mas tem uma experiência gratificante que você se lembra. E deve ter uns caras que não Bem, são né? nada e são estrelas, né? Principalmente aqui, Botafogo, comercial, né? Obviamente você não vai citar nomes, mas você já deve ter tido alguma experiência. Não, com hoje, não é possível. hoje em Porque- dia, aqui no Botafogo, eu peguei uma época aqui no Botafogo muito diferente. Aham. Que a gente entrevistava, o jogador vinha, dava entrevista pra gente, o dirigente e tal. Hoje você não chega nem perto. Tá Parece, blindado. e parece seleção de alto O escalão. Botafogo aqui parece seleção de alto escalão. Alto Cara, escalão, acho negócio doido, assim maluco. E eu fico um pouco triste porque eu tive a experiência de uma situação bem diferente. Quem não teve, vê hoje, acha que é relativamente normal, não sente tanto. Não sente tanto.